Que eu estava pensando essa semana, né? Sabe quando você está na televisão ali, não tem nada para assistir, você começa a pular os canais, né? Vai pulando. E aí eu parei num canal que me chamou a atenção, que foi... Ele estava retratando sobre a Segunda Guerra Mundial. Então estava mostrando aquelas partes lá do Holocausto, onde os alemães sacrificavam todos os judeus. E é uma coisa, assim, apesar de já ter passado alguns anos, né? A gente fica assim, terrificado, fica pensando como é que uma coisa dessa pode acontecer na humanidade, né? Então ali estava mostrando ali os soldados do Hitler, né? E pegando mulheres, tomando crianças de colo, né? Das mães, executando aquelas crianças na frente da mãe, fazendo tudo quanto é tipo de atrocidade. Você viu o prazer naquelas pessoas de fazer aquilo, que era um filme real. E você via naqueles campos de concentração, aquele pessoal já estava num sofrimento sem tamanho ali, e ainda chegava aqueles soldados, aquele pessoal da SS, e eles ainda ficavam pensando uma maneira de aumentar aquele sofrimento daquelas pessoas que já não tinham mais nenhuma de sofrer mais. A mãe já tinha visto o filho ser degolado ali na frente dela, o pai já tinha visto matar os filhos, matar a esposa, aquelas atrocidades de todo tamanho, e como se isso não bastasse, aquele pessoal ainda ficava procurando uma maneira de acabar, de aumentar ainda mais o sofrimento daquelas pessoas. Era um filme real e eu fiquei realmente assim chocado com aquilo e pensei, né, o quanto que Deus é bom com a gente, né? De nós não ter vivido numa época, num país, numa situação dessa, Deus ter nos guardado disso. Da gente viver num país que está em guerra e a gente nem vê a guerra. Você pensa bem, quase todo país que está em guerra, né? Você vai, por exemplo, no Afeganistão, você vai lá no Paquistão, na Coreia, né? Na Síria hoje, lá está todo mundo morrendo lá. Quer dizer, quando o país entra em guerra, todo mundo sofre. E Deus é tão bom com a gente que a gente vive num país que está sempre em guerra e nós nem vemos a guerra, né? Você vê o quanto que Deus é bom. E outra coisa que me fez raciocinar também é a respeito de, assim, o quanto que Deus faz falta na vida das pessoas, né? Porque você vê o Hitler era um cara completamente louco, e ele conseguiu convencer um país inteiro a seguir as loucuras dele. Mas esse povo que seguiu, nós temos certeza que esse povo não tinha um Deus, não tinha uma religião, não liam a Bíblia, porque como é que pode um louco chegar e convencer tanta gente a seguir? Essas pessoas estavam completamente despreparadas para dizer não, eu não vou fazer isso. Você é louco. Então, a falta de Deus, ela faz com que as pessoas comecem a cometer loucuras. E vai seguidores para aquela loucura. Então, a gente tem que raciocinar bem e chegar à conclusão que a gente corre um risco danado de viver no meio das pessoas que não têm Deus. Porque muitas vezes não adianta você ter Deus e estar no meio de muita gente que não tem Deus. Porque eles vão te engolir. Eu acredito que, por exemplo, ali na Alemanha, devia ter alguns crentes, devia ter alguns católicos, pessoas que tinham Deus, mas era tanto sem Deus que engoliu todo mundo. E hoje em dia ainda nós temos que tomar cuidado,
Porque está cheio de loucos por aí. E está cheio de gente sem Deus. Não tem nada que garante que amanhã nós temos um holocausto de novo. O que garante isso? Você vê o presidente lá do Irã está lá fazendo bomba atômica. Para que isso? Ele quer arrumar algum sofrimento para a humanidade. E a Síria, está lá o próprio exército. Pensa bem, um exército atacando a própria população desarmada. Isso está acontecendo na Síria hoje, porque ela é governada por um desses loucos. Então, essa parte de gente louca e gente sem Deus, porque o sem Deus ele segue o louco. Isso aí é o problema. E eu gosto às vezes até de dar algum exemplo, assim, como é que a massa, o povo, assim, fica sem raciocinar quando ele está seguindo um louco. Por exemplo, se eu pegar uma criança, igual a filha da Dulce, criança de colo, e eu pegar ela, vestir ela de palmeirense e entrar na torcida do Corinthians. Quer dizer, aquela massa vai matar aquela criança. Eles não conseguem raciocinar que aquilo é uma criança indefesa e inocente. Só do fato de uma criança dessa, de colo, completamente inocente, estar vestido com uma roupa do time contrário, eles vão matar essa criança. Isso mostra que até hoje o povo está seguindo da mesma forma o Hitler. Porque basta nos campos de futebol continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa, quer dizer, um chefe daquela torcida, ele manda matar as pessoas de inocente, eles são impiedosos. Uma pessoa que eu já vi em Belo Horizonte, uma pessoa vestida de cruzeirense, e na entrada ali do Mineirão não tem indicação, aqui é torcida do Atlético, aqui é torcida do Cruzeiro, né? E essa pessoa entrou inadvertidamente, ela estava toda vestida de cruzeirense e entrou na torcida do Atlético. E quando sai, já está no meio da torcida. E ali eles praticamente mataram essa pessoa. Ela ficou em coma muito tempo no hospital, depois nem sei o que aconteceu, provavelmente deve ter morrido. Então, assim, aquelas pessoas agrediram aquela pessoa porque ela estava com uma roupa num time que não fosse desse. Então as pessoas ficam completamente sem raciocínio. E eu acredito que na Segunda Guerra Mundial é a mesma coisa que aconteceu. O pessoal seguia cegamente o Hitler sem raciocinar o que eles estavam fazendo. E hoje em dia a gente vê que isso continua acontecendo. Nos campos de futebol a mesma coisa. A gente vê aqui, o pessoal que está aqui, os que são contra os imigrantes, né? Cada dia eles propõem uma coisa pior ainda. Já chegaram até a falar que os filhos de imigrantes nascidos aqui não vão pertencer nem aos Estados Unidos, nem aos pais dele. Não sei o que eles vão querer fazer com esses filhos, o que eles vão ser. Talvez vão querer pôr num forno crematório, alguma coisa. Só porque é filho de imigrante. Então a gente vê, hoje em dia, tudo isso continua acontecendo. E a razão disso tudo é a falta de Deus. Né? Não pode ter outra explicação. Porque eu acredito que uma pessoa crente, eu, por exemplo, a pastora Dulce, irmão aí, qualquer um de nós aqui, eu acho que a gente não teria coragem de matar uma criancinha, porque ela está com uma roupa que não é do teu time, né? A gente jamais iria fazer uma coisa dessa. As pessoas que fazem isso, você pode pegar uma a uma, não tem Deus no coração. Mesmo ela estando ali seguindo um louco, ela não tem Deus no coração. Porque quem tem Deus, coloca Deus acima de tudo. Não é? Em primeiro lugar é Deus. Então você não vai fazer uma coisa que é contra Deus. Então, assim, eu estava assistindo isso e eu fiquei chocado, porque eu vejo o seguinte, nós não estamos livres disso.
E nós temos que agradecer a Deus, porque hoje tem muito mais gente sem Deus do que gente com Deus em volta da gente. Então, esse trabalho nosso aqui, você vê, hoje a nossa igreja é um exemplo, né? Se fosse aqui, uma festa de futebol, não sei, certeza que teria gente montada aqui nas galerias, teria gente, entendeu? Montuada aqui, precisaria até de polícia para controlar. Mas, como é para adorar a Deus, está só nós aqui. Então, assim, tem muito mais gente sem Deus do que pessoas com Deus em volta da gente. E nós, crentes, corremos muito risco. Porque você vê na Segunda Guerra ali, ninguém podia fazer nada. E cada hora as atrocidades eram maiores. Então eu estava vendo, por exemplo, assim, teve até um concurso para ajudar o Hitler, que inventava uma maneira de matar mais gente mais rápido. Então chegava um químico lá e falava, ó, eu garanto que você colocar 500 pessoas dentro dessa câmara de gás aqui, cianeto, que é o gás mais letal que existe, porque o gás cianeto, se você cheirar ele, só de você cheirar, igual você cheira um perfume, você não tem jeito, você morre. Não adianta correr para o hospital, não correr nada. Só de você cheirar ele, você morre instantaneamente, em questão de segundos, não dá tempo nem de você ser socorrido. Então os químicos sugeriam, né, colocar o pessoal dentro daquelas câmeras fechadas, sem janela, sem nada, e injetar gás cianeto ali dentro. O pessoal, aí eles falaram, a tua ideia é boa, então outro dá outra ideia, vamos, entendeu? Cada um dá uma ideia mais louca que a outra para matar pessoas que eles nem conheciam. Então a minha preocupação ficou justamente isso. Da falta de Deus é perigoso a gente viver no meio de gente que não tem Deus. Por isso que a gente tem que fazer isso que Deus confiou na gente, que é levar o Evangelho. E cada pessoa que você consegue trazer para a igreja é um a menos da turma perigosa. Né? É um a menos, porque não tem nada que prova que o mundo melhorou. Você está vendo aí todo dia, você está vendo o presidente da Síria passando com os tanques do próprio pessoal. Já pensou se o exército dos Estados Unidos resolve atacar a gente aqui? Nós somos arrasados, não é? Pensa bem. Mas isso está acontecendo na Síria. E cada dia que passa, a gente vê loucos até piores do que o Hitler. Você vê esse Osama Bin Laden aí, quantidade de coisa que ele colocou para a humanidade aí, né? Conseguiu convencer. O Hitler não conseguiu convencer os soldados dele a suicidarem. O Osama Bin Laden convenceu até que o pessoal tinha que morrer para fazer o que ele queria, né? Então isso prova que tem gente ainda pior do que o Hitler. E tem seguidores para essas pessoas. Então eu fiquei chocado, e por isso que eu estou dividindo aqui com vocês. E o meu raciocínio foi justamente esse, que o mundo não está melhorando. Não está melhorando, cada vez está pior. A gente está vendo aí, por exemplo, as drogas estão tomando conta do mundo, as pessoas más. Você vê que as pessoas ficam loucos, né, por causa de um ídolo aí, né? Tem pessoas que você vê quando passa um ídolo aí na televisão, a pessoa, você vê aquelas moças chorando, né, por causa de um, como é que é, Dustin River, como chama o rapaz, que é famoso aí, né? Pessoas suicidando por causa dele, um rapazinho à toa que canta lá, igual o louco lá, e as pessoas choram. Você não vê ninguém fazendo isso por causa de Jesus, mas você vê fazendo por causa de um simples mortal, sem nada pode oferecer para a gente, né?
Meu raciocínio foi justamente isso. Que o mundo não está melhorando, a quantidade de gente que não tem Deus está aumentando, e é uma prova das igrejas vazias, né? Porque se fosse, igual eu falei, se fosse uma comemoração de futebol, essa igreja estaria aqui cheia, né? E cada dia que passa, as coisas, nós estamos correndo risco por causa disso. Então é orar a Deus para que Deus continue iluminando mais cabeças, né, para chamar a atenção disso, porque eu acho que as pessoas que não têm Deus, ela fica naquela ânsia de tentar encontrar alguma coisa para seguir. E geralmente quer seguir algum louco, não é? Então, meu testemunho hoje é isso. Que Deus abençoe vocês e eu convido a pastora Dulce para trazer a palavra do Senhor para a gente.